Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, minha irmã, meu irmão, paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje, 13 de janeiro, meio-dia, estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo. Salmo 26, pedido de justiça e livramento. Eu, você e o Espírito Santo. Eu já ia começar a estudar o Salmo, algo cutucou e falou, não, estuda sozinha não, divide essa palavra com essa pessoa aí do outro lado. E eu tenho mais dois salmos aqui, 22 e 23, que eu preciso estudar e trazê-lo até você, para consolar alguns corações e trazer algumas revelações de Deus. Eu sei que tem inúmeros estudos do 23, do 22, mas às vezes a palavra que Deus quer compartilhar, você ainda não recebeu no seu coração, amém? Pedido de justiça e livramento. Eu costumo estudar a palavra de Deus, amados, com um caderno, uma caneta, um marca-texto, uma série de coisas que régua, corretivo. Cada um estuda de um jeito, não é verdade? E antes de começar a estudar, eu quero orar ao Senhor, pedir perdão pelos meus erros e pecados. Jesus, lava-me com teu sangue, esvazia-me de mim mesmo, que Ele me use aqui. Que meu eu caia e que Ele cresça em mim. Que Ele me dê o espírito de sabedoria e de revelação. E que Ele fale através de mim. Amém? E que Ele fale aquilo que você precisa ouvir nessa tarde, hoje, meio-dia. Amém? Pedido de justiça e livramento. Ó Senhor, sê meu juiz, pois com integridade tenho caminhado pela vida fora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Deus é o nosso juiz. Eu tenho falado isso desde a minha conversão. E eu falo todos os dias e oro várias passagens de Efésios. Eu oro. E vou deixar aqui na descrição do vídeo, como sempre deixo, todas as passagens de Efésios que eu medito diariamente, que tem sido meu alimento e meu fortalecimento. E eu oro Efésios 1, 17, 18. Por quê? Eu declaro, Jesus, tu és o dono do meu coração. Eu eu entreguei o meu coração a Jesus. Ele é o dono do meu coração. Não sou eu, o meu eu. Não, ele caiu. Jesus é o dono. Então, essa integridade é Jesus, o dono. O trono do meu coração pertence a Cristo. Caminhado na retidão com Jesus, o meu foco é Cristo. Eu caio, eu posso tropeçar, eu posso vacilar, mas ó, Jesus é meu foco. Amém? E fé, confiança no Senhor. Confiança no Senhor. Então essa integridade, é o que eu acabei de falar, não se refere, minha amada e meu amado, não se refere à isenção absoluta de pecados. Não se refere que eu não tenho erros, não se refere que eu não tenho defeitos, mas se refere à sinceridade de propósitos, a uma certeza, amados, de devoção exclusiva e integral ao Senhor. Amém? Versículo 2. Examina-me, Senhor, e submete-me a provas. Sonda meus sentimentos e minha mente. Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. E Ele faz isso todo dia. Hoje de manhã eu estava aqui orando. E eu tenho orado e eu tenho percebido nas minhas conversações diárias com o Senhor como somos, amados, nus diante do Senhor. Nós somos nus psicologicamente, moralmente, de todas as formas. Quando Deus
Ele nos examina sentimentos, mente, ele vê tudo, ele é onisciente, ele é onipresente. Então nada fica oculto ao Senhor. Então, graças a Deus, todos os dias você precisa chegar perto do Senhor e falar: Pai, como eu tenho comportado? E eu tenho aqui um conselho para te falar: não preocupe com o que o vizinho está fazendo, não. O que seu irmão está fazendo, não. Preocupa primeiro contigo. E outro dia eu falei isso com uma amiga querida, com meu marido. Primeiro a gente tem que preocupar como nós estamos diante dele. A minha preocupação não é o que o outro pensa de mim, não. A minha preocupação é como o Senhor pensa de mim. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus com palavras e atitudes. Todo dia eu falo: Espírito Santo, ajude-me a não te entristecer. Por quê? Por a prova é como um refinador, tá? Que testa seu ouro, dissolvendo-o e fundindo-o. Então, aqui quem escreveu esse salmo foi Davi. Então, o que Davi sabe? Davi sabe que Deus observa, assim como eu já falei aqui no início do comentário, que Deus observa o íntimo de cada ser humano. Eu sei que Deus observa e busca os verdadeiros adoradores. O que agrada ao Senhor? Um verdadeiro adorador. Deus sabe das minhas falhas, sabe que eu sou pó. Hoje eu falei isso com o Senhor. Eu sou menor que essa ponta desse grafite. Quem sou eu? Eu falei com Deus: quem é o ser humano perto do Senhor, Pai? Mas Deus busca os verdadeiros adoradores. Por isso, assim como Davi, nós temos que pedir que o Senhor nos veja por dentro e venha considerar o quê? O nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa lealdade de quê? De fé, de confiança. Tem uma declaração que eu faço ao Senhor de todo o meu coração, que é Deuteronômio 6, lá o capítulo 4, Deuteronômio 6, versículos 4 até o 9. Pai, eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma, o meu espírito, meu entendimento, as minhas forças e palavras. E continua, né? Aí você fala: é uma oração repetitiva? Não. Eu declaro ao Senhor isso diariamente, porque eu quero declarar para Ele, sabe? Então nós temos que pedir que o Senhor veja isso por dentro, porque Deus, amados, Ele não se comove com cerimônias, rituais, ladainhas, palavras lisonjeiras, aquelas palavras difíceis, não. Mas Deus vê as nossas entranhas, Deus vê o coração. Entende? Ele vê o coração. Para os antigos hebreus, entranhas, né, que é lá dentro, né, os rins, as entranhas, controlavam as decisões, os rins, os sentimentos mais íntimos e secretos. Versículo 3. Diante dos meus olhos, contemplo o teu fiel amor e continuamente sigo a tua verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é a verdade. E eu falo que é um manual de vida. Se você pegar o Evangelho, tomar posse dele, ler diariamente, alimentar-se dele, é um manual de vida. Não me associo com pessoas falsas. Vamos falar sobre isso. Nem caminho com hipócritas. Amados, lá no Salmo 1, Davi sabe que as más companhias podem corromper as boas pessoas. Por isso, se afasta de todos que agem com falsidade, astúcia. Pessoas que agem com falsidade e astúcia fraudulenta. Eu também. Então, a expressão hebraica aqui desse salmo significa encerrados e encobertos pela dissimulação, ou aquele que se camuflam com a falsidade para praticar o mal. Livra-nos, pessoa.
Livra-nos, Deus, dessas pessoas. Detesto a reunião dos malfeitores e não me associo, não me assento com os ímpios. Lava as minhas mãos em sinal de inocência e assim poderei andar ao redor do teu altar, ó Senhor. Esse sinal de lavo as mãos é uma solene demonstração de quê? De inocência, de pureza, em ocasiões especiais, né? Era ordenada por um ritual mosaico, era comum entre os judeus. Onde eu posso ver isso, Lúcia? Você pode ver lá em Deuteronômio 21, versículos 6 e 7. E era usual, amados, entre eles, antes da oração, e os sacerdotes em particular não podiam realizar qualquer ofício sacro no santuário enquanto não derramasse água limpa no lavatório para lavar suas mãos. Onde está isso? Êxodo, capítulo 40, versículos 30 a 33. Então, esse termo hebraico aqui do versículo 5 significa ao mesmo tempo o ato de limpar, né? É algo tipo o estado moral da pureza, da inocência. Então, Davi está fazendo uma alusão à prática dos sacerdotes que, quando ofereciam algo, né? E o estado moral da pureza e de inocência. Então, Davi está fazendo uma alusão o quê? Quando eles ofereciam sacrifícios, eles andavam ao redor do altar, né? E sua intenção é demonstrar que, como primeiramente lavavam suas mãos, né? Eles exerciam o seu sacro ofício no altar, e os sacerdotes sentiam profunda necessidade de pureza pessoal também. E pureza pessoal para poder se envolver-se no serviço divino. Com esse gesto, Davi igualmente lembra a festa dos tabernáculos, na qual o povo, no 7º dia, circundava o altar quantas vezes? 7 vezes, levando ramos de palmeiras em suas mãos e cantando hosanas, em memória à queda de Jericó. E cerca, queridos, de 1000 anos mais tarde, Pilatos repetiria o gesto de o quê? De lavar as mãos, proclamando o quê? Inocente. Presta atenção, entre aspas que eu quero falar isso. Inocente do sangue deste justo. Quem era o justo? Jesus. Procurando o quê? Eximir-se de culpa diante do povo judeu que clamava pela crucificação de Jesus Cristo. Passagem esta que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 24. O Cordeiro de Deus sacrificado por nossos pecados e para nossa salvação. Hebreus. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 1 ao 14. Então, lavo minhas mãos em sinal de inocência, assim poderei andar ao redor do teu altar, ó Senhor. E a gente sabe que não adianta a gente simplesmente lavar as mãos. Com água, a gente não fica limpo. Eu preciso de Jesus na minha vida todos os dias. Amém? 7. Ergo a minha voz para cantar hinos de gratidão e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, ó Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde tua glória permanece. A tua casa, meu coração. Então, Davi entra no santuário como um sincero adorador. Em busca de quê? Em busca da comunhão e proteção do Senhor. É o que devemos fazer diariamente. Jesus passou a habitar aqui, ó. No meu coração, no teu coração, ele tem que habitar. Nós somos adoradores. Nós temos que buscar essa comunhão do Senhor diariamente. Nós temos que buscar essa proteção do Senhor diariamente. Temos que adorá-lo diariamente. Amém? Os profanos, os dissimulados, os falsos, até quando frequentam assembleias sacras e cometem pecados, eles vão, né? Eles não vão em busca de perdão e reconciliação com Deus, mas por interesses pessoais ou conveniência social e política. Então, essa habitação de tua casa, amados, é um hebraísmo, tá? Que significa também o lugar de tua habitação, né? Que também é uma expressão que significa, que era o título, né? O título dado para tabernáculo. E o que eu quero dizer é o que? Está lá em 2 Crônicas 36:15. Lá no deserto,
a glória de Deus permanecia visualmente sobre o tabernáculo. No judaísmo significa habitação, Shekinah. Agora, na época do deserto, né, lá em João 1,14, tem uma declaração da realidade pronunciada na nuvem e no fogo. E fala, habitou, tabernaculou, que remete ao tabernáculo de Deus, que hoje somos nós, o corpo, nós somos o corpo de Cristo. Né? Então, lá em João 1,14 fala, tabernaculou. O que remete isso? Remete ao tabernáculo de Deus, que hoje somos nós, o corpo de Cristo, onde o Espírito Santo habita. Então é impressionante que João tenha escolhido a palavra grega tenda, Shekinah, tão semelhante ao termo hebraico Shekinah, habitação, na forma dos verbos usados. Só para vocês entenderem que quando fala assim, eu amo, ó Senhor, a casa em que habitas, hoje nós somos essa casa. Amém? Não ceifes nossa alma como a dos ímpios, nem minha vida como a dos assassinos. A linguagem aqui visualizada por Davi é de grande ajuntamento, né, em hebraico, de tudo que se deve ser destruído. É uma alusão a Abraão, em Gênesis 18:25, e a parábola do joio, Mateus 13:30. Ou seja, a expressão no original, homens de sangue, aparece que em algumas versões, homens sanguinários, o que em nossos dias corresponde àqueles por meio dos quais vidas inocentes são aniquiladas, né? Aconteceu e está acontecendo isso nos nossos dias. Não ceifa a nossa alma com dos ímpios, nem a nossa vida com dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos e a prática dos subornos lhe é peculiar. Olha só, amados, o termo hebraico aqui significa habilidade em tramar o mal e planos ardilosos. Davi se reporta a Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19, e admoesta especialmente os notáveis da sociedade, que muitas vezes são os que mais se dão a subornar e a serem subornados. Davi lamenta que a justiça estivesse exposta à venda, de que tão facilmente pessoas vendessem sua honra e o temor de Deus. Naquela época foi assim e hoje também. Triste, 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 triste. Mas nós, ele fala, eu vivo em integridade. Eu vivo em integridade, Davi fala, e eu também falo, ou seja, com Cristo e em Cristo. Livra-me e tem misericórdia de mim. E eu oro isso. Orei hoje, oro de novo. Pai, eu vivo em integridade. Livra-nos, Pai. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Os meus pés são firmes na verdade. Pai, em nome de Jesus. Na verdade que é Jesus Cristo. E perante a grande assembleia, Pai. Perante o seu trono. Eu falo perante Jesus. Perante Jesus, que é o único e verdadeiro. Bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor. E eu vou falar o que é isso aqui agora, com todo o meu coração. A profissão de fé de um homem piedoso. Sabe como que é essa profissão? Integridade e devoção. O que é integridade? Você buscar o caráter de Jesus para você, todo dia. E devoção. O versículo 1, você busca integridade e devoção. Davi está determinado a persistir no caminho do Senhor. Ou seja, integridade, buscar o caráter de Cristo e devoção. Humildade, versículo 11. Mas eu vivo em integridade, livre-me e tem misericórdia de mim. Humildade. Ao reconhecer que não poderia ser aceito sem o perdão e acolhimento divino. Amém? 3. Confiante e certeza, versículo 12. Os meus pés estão firmes na verdade, fé, e perante a grande assembleia bendirei o Senhor. Confiante e certeza. Pois ninguém implora, versículo 11, parte B. Livra-me, tem misericórdia de mim. Nem confia, versículo 1b. Ó Senhor, pela vida fora, e não vacilei em minha confiança no Senhor. Nem confia em vão. E assim, queridos, o salmo que começou defensivo
e apreensivo quanto aos inimigos, ele termina como? Com louvor e alegria ao juntar a vós, a vários companheiros de fé, na grande assembleia dos salvos, ou seja, justificados, aqueles que entregaram a vida para Jesus e são justificados por causa de Jesus, que quem nos justifica é Jesus. Então, na grande assembleia, nos salvos, justificados pelo sangue de Jesus, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia.